Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Em nossa devocional de hoje, pautaremos a meditação no texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 1, seguindo até o de número 19. E nesse texto, Paulo trata sobre a ressurreição de Cristo, o penhor da nossa ressurreição, a garantia da nossa ressurreição. E aqui está escrito: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecem. Os que morreram em Cristo perecem. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Esse texto implica em uma série de considerações que Paulo faz diante dos desvios do que é importante na igreja. Havia uma briga, uma confusão em Corinto sobre os dons, sobre o culto, sobre o casamento, sobre muita coisa. E Paulo se ocupava muito disso, era obrigado a falar essas coisas básicas, e eles estavam se esquecendo do principal, o básico, o mais importante, que é a salvação. Essa é a principal mensagem da Boa Nova do Evangelho, que é a salvação. Havia um grupo ganhando espaço, provavelmente os saduceus, que não criam na ressurreição, dizendo que era conversa, que Cristo não havia ressuscitado. E a igreja crescia nessa esperança, porque Cristo ressuscitou e apareceu a Pedro e a várias outras pessoas, chegando a mais de 500 irmãos, e a ele mesmo, a Paulo, ele mesmo viu o Cristo ressurreto, e se converteu, sendo como um nascido posteriormente, um filho caçula, mas que foi usado poderosamente
por aquilo que ele viu, por aquilo que ele creu, e ele argumenta: olha, se isso fosse verdade, seria vã a nossa fé, a gente estaria perdendo tempo. Mas não há como negar que Cristo ressuscitou. E na ressurreição dele, nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós temos a salvação. Se nós dermos confiança, como estava acontecendo, Corinto era que nem curva de rio. Tudo que era confusão parava ali. Tudo que era impuro parava ali em Corinto, que era uma grande igreja. E Paulo falou: vou dizer para vocês, esse não é o evangelho que eu anunciei pastoralmente para vocês. E qualquer coisa que não seja integralmente o que eu preguei para vocês, não faz sentido. Pensa bem, se nós não acreditarmos que Jesus ressuscitou, nós somos as pessoas mais infelizes da face da terra, porque é vã a nossa fé. Então a palavra de esperança de Deus, de edificação, na devocional de hoje à igreja, principalmente porque celebramos a Páscoa há poucos dias, é manter a fé na ressurreição de Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, nos salvou, subiu aos céus, está à direita do Pai e um dia voltará para nos buscar e nos levar ao local que ele foi preparar. O local em que estarão os que morreram em Cristo, em que estarão os que morreram e foram ressurretos, sendo Cristo a primícia daqueles que dormem. Que Deus nos abençoe nessa confiança, pois essa é a nossa fé verdadeira. Essa é a fé que transforma o mundo. Essa é a fé que traz esperança e certeza da salvação. A fé que transforma vidas de pessoas e converte através da ação do Espírito Santo, que atua na conversão das pessoas e atua em nós, testificando com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E isso é a maior riqueza que podemos ter. Sigamos com essa esperança e certamente seremos honrados por Deus com a salvação. Em nome de Jesus. Amém. Invoca-me